Enquanto Jesus falava aos seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, ele deixou uma profecia que nem sempre é lembrada, a de que o evangelho do seu reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, pouco antes de sua volta. E quando Cristo falou sobre todo o mundo, ele realmente quis dizer que ninguém que estiver vivo quando o fim dos tempos chegar, deixará de ter a oportunidade de ouvir falar sobre quem ele é e sobre a vida eterna que ele tem para oferecer. Mas então fica a pergunta: como o Evangelho de Cristo poderia chegar a locais onde é extremamente proibido pregar sobre outra religião que não seja aquela que é pregada naquele lugar, como acontece nos países muçulmanos? Jesus enviará cristãos a essas nações para serem perseguidos ou até mortos pelos extremistas religiosos, se for necessário. Sim, inclusive isso já acontece, mas esta não é a questão. Deus tem usado uma maneira misteriosa e ao mesmo tempo milagrosa para falar com o povo muçulmano, se apresentar a ele e lhe oferecer a salvação. E neste vídeo eu vou te mostrar como isso tem acontecido e trazer alguns testemunhos de homens e mulheres muçulmanos que entregaram suas vidas a Cristo depois de terem um encontro com ele através de sonhos. Jesus está cumprindo a sua profecia de chegar às nações até então inatingíveis por meio dos sonhos das pessoas. Isso não é maravilhoso? Assista comigo até o final porque você vai se emocionar. Mas antes de começar, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal. É só você clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e ativar também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Desperta a fé. Você precisa entender que o povo muçulmano surgiu através de Ismael, filho de Abraão com a sua escrava Agar. Ou seja, apesar de todas as diferenças históricas e do ódio dos cis, eles são o povo irmão dos israelitas. E outra coisa importante a se dizer é que eles conhecem o Jesus, filho de José e Maria, mas eles não reconhecem como filho de Deus, o Messias que veio ao mundo para salvar do pecado e do inferno todo aquele que nele crer. Para os muçulmanos, Jesus é considerado um grande profeta. Inclusive, eles acreditam que ele voltará no final dos tempos. Só que, em vez de estabelecer o seu reino aqui, ele irá declarar que ele não é filho de Deus, acabando com a crença dos cristãos. Depois, Jesus lideraria os muçulmanos em oração, segundo as leis do Islã, derrotaria o anticristo chamado de Dajjal na cultura deles e estabeleceria a ordem e a paz na terra, com todas as religiões que acreditam no único Deus vivendo em paz e harmonia. Porém, segundo a fé deles, e agora que você já sabe de tudo isso, eu quero te mostrar que Cristo está começando a se revelar verdadeiramente para muitos muçulmanos através de sonhos. Isso está acontecendo por dois motivos. Primeiro, por causa da perseguição. Como já vimos, é por causa da perseguição que aqueles que não professam o Islã, muitas pessoas que se convertem ao cristianismo nesses países, têm os seus bens e as suas famílias tomados, são maltratados e, em muitos casos, presos e condenados à morte. E o segundo motivo é porque o muçulmano dá muito valor e credibilidade aos sonhos. Eles acreditam que Deus realmente fala com eles enquanto dormem, porque não existe nenhum tipo de interferência externa mundana que atrapalha o canal que os liga ao céu neste momento. E nós, cristãos, também sabemos que Deus se revela através dos sonhos. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, mas eles levam isso muito mais a sério do que nós. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar alguns casos impressionantes em que Jesus falou com os muçulmanos e transformou as suas vidas. O primeiro caso, Jesus aparece para extremista islâmico. O ex-muçulmano Karen Al-Akeli foi criado para o jihad. Ele foi um pregador ultraconservador, onde tentava converter cristãos à religião de Maomé, e o seu sonho era ir para a guerra e poder matar judeus e cristãos e conquistar a vitória para o islamismo. Até que um dia, ele ficou chocado ao ver Jesus em seu sonho. Este homem havia se preparado a vida toda para isso. Ele decorou o Alcorão, aprendeu todas as táticas de guerra e quando estava preparado para partir para uma batalha contra Israel, a missão foi simplesmente cancelada, sem nenhuma justificativa. Ele simplesmente recebeu um telefonema do seu superior dizendo que não haveria mais aquela batalha e que ele estava dispensado. Naquele momento, Karim se sentiu desprezado pelo próprio Deus e chegou a entrar em depressão, porque os muçulmanos acreditam que aqueles que entregam a vida pela sua fé nas batalhas são chamados por Alá pelo próprio nome.
fome. Então, o homem passou a dedicar o seu tempo a pregar para os cristãos, para que eles se convertessem ao Islã. Só que quanto mais ele estudava mais sobre o ensino sobre Jesus, ia aparecendo para ele que ficou sem entender o que estava acontecendo. Até que um dia, enquanto navegava pela internet, ele se deu conta de que poderia estar errado em relação à sua fé. Então ele fez uma oração pedindo para que Deus se apresentasse a ele, porque ele já estava cansado. Ele disse: "Eu olhei para o céu e disse: Você é tão grande para mim, eu não consigo te encontrar. Por favor, faça algo. Eu sou muito pequeno para ti, apenas faça algo. Me encontre. Não é difícil para você se você estiver aí." E naquela mesma noite, este homem dormiu e em seus sonhos ele era perseguido em uma estrada muito longa, cheia de galhos e espinhos, porque alguns homens queriam matá-lo. Então, no final dela, ele encontrou um homem que ele não reconhecia. Ele gritou por ajuda e aquele homem lhe estendeu a mão, tocou em seu ombro e o salvou. Ele então entendeu que era Jesus. Em seguida, Cristo lhe disse: "É hora de você me seguir." Este homem acordou assustado, acreditando ter sido uma alucinação. Então, ele pediu para Deus vir até ele mais uma vez, se aquilo realmente fosse verdade, e foi o que aconteceu. Ele teve o mesmo sonho com todos os detalhes. Só que, como ele era muito apegado ao Islã, mais uma vez ele desafiou o Senhor. E na noite seguinte veio a surpresa. Veja só o que ele disse: "Eu pensei que ele não viria mais, mas ele veio. E desta vez olhou no fundo dos meus olhos e me disse: Eu não falei para você? Eu não te disse que é a sua hora de me seguir?" E a partir daquele dia, ele dedicou a aprender mais sobre quem é Jesus, se batizou e experimentou mudanças profundas em sua visão de mundo e também em seu coração. Ele encontrou o verdadeiro amor, superou a perseguição devido à sua conversão e começou a compartilhar seu testemunho, falando sobre a salvação através de Cristo a outros muçulmanos. O segundo caso impressionante: Jesus converte iranianos. O pastor Lazarus Iefes Nazar, fundador do ministério Transforme Irã, que ajuda igrejas clandestinas no Irã, deu uma declaração recentemente ao programa Fit On da CBN norte-americana, afirmando que dezenas de muçulmanos daquele país estão tendo encontros com Cristo através de sonhos. Segundo o pastor, os iranianos não estão conseguindo parar de falar sobre esses sonhos, porque eles têm sido muito profundos e reais. Os testemunhos de todos eles são praticamente os mesmos. Eles enxergam um homem com uma túnica branca, com uma cruz no ombro ou no coração, que lhes diz: "Eu sou Jesus." E depois do sonho, eles acordam suando e tremendo. Por esse motivo, muitos têm sido perseguidos de forma violenta. Lembrando que o Irã é um dos países mais fechados e intolerantes para outras religiões que não seja o Islã. A prática do cristianismo, inclusive, pode levar uma pessoa ao enforcamento em praça pública. E não para por aí. O pastor ainda conta que em suas reuniões com ex-muçulmanos de outros países que se converteram ao cristianismo, mais de 90% deles afirmam que foram tocados por Jesus e decidiram entregar suas vidas a ele depois de um sonho. Olha que lindo, irmãos. Desde 1991, mais de 100 mil muçulmanos se converteram graças ao ministério do pastor Lázaro. O terceiro caso surpreendente: Jesus aparece para 200 muçulmanos na faixa de Gaza na mesma noite. Como todo mundo sabe, Israel ainda está em guerra contra o Hamas, um grupo de terroristas que controla a Palestina e que quer destruir a nação eleita. E o povo palestino que professa a fé islã tem sofrido muito com isso. No final de 2023, enquanto um grupo de cristãos ajudava palestinos que vivem na faixa de Gaza, um verdadeiro milagre aconteceu. E este mover sobrenatural foi testemunhado pelo pastor Michael Lecona, professor de teologia da Universidade de Houston e presidente do ministério Rise Jesus. Segundo Michael, Deus está trabalhando no meio da guerra. No dia 10 de novembro de 2023, o Ministério de Cristãos estava levando ajuda humanitária a pais palestinos que perderam seus filhos na guerra e compartilharam a mensagem de esperança do Evangelho de Cristo. E depois que aquelas pessoas estavam seguras, alimentadas e vestidas com roupas limpas, os missionários começaram a ler a Bíblia para elas, focando no amor e na salvação que Jesus oferece. Então, o mover de Deus aconteceu. Naquela mesma noite, disse o pastor Michael, Jesus apareceu para mais de 200 deles em seus sonhos. Na manhã seguinte,
Todos voltaram para nós para contar o que havia acontecido e aprender mais da palavra de Deus, e estão perguntando como seguir Jesus. Foi isso que relatou o pastor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Infelizmente, muitos de nós têm uma visão errada sobre o povo muçulmano de outras religiões, como se eles fossem nossos inimigos. Mas isso não é verdade. Eles também foram criados por Deus, e assim como você e eu, estavam cegos espiritualmente um dia. Eles também podem ter seus olhos abertos para a verdade e serem libertos por Jesus. Por isso, quando você for falar com Deus hoje, coloque essas pessoas em sua oração. Peça ao Senhor para se revelar a elas, seja por meio de sonhos, visões, revelações, ou então através dos missionários cristãos que estão nesses países tão fechados para a nossa fé. Eles abriram mão de muitas coisas em suas vidas para anunciar o Evangelho de Jesus a esses povos. Então, não deixe de orar por eles, para que Deus os proteja das perseguições e das maldades que muitos fanáticos religiosos insistem em fazer com esses missionários e pastores. E se você tem condições de ajudar de outra maneira, que não seja apenas com orações, busque informações sobre ministérios cristãos sérios que levam o Evangelho de Cristo para essas nações. Jesus tem aparecido em sonhos para muitos muçulmanos, para muitas pessoas que nós nem imaginamos, e tudo isso mostra que a vinda do nosso Senhor Jesus está muito próxima. Este é o canal Desperta Fé, e peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.